Olá, jovem! Muito bem-vindo aqui para a nossa aula de retorno para o canal, efetivamente. A gente vai conversar hoje sobre empreendedorismo jurídico e marketing digital para advogados. Se você é jovem advogado, você não pode perder essa aula, então assista até o final. Mas antes, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho para receber sempre o conteúdo em primeira mão, tá? Quando a gente postar. E acompanhe a gente também lá no Instagram. @deborchaves.insta e @manucedantas, tá? A gente vai tirar dúvidas, conversar com vocês. Se você assiste essa aula e for lá no Instagram, fala assim, professor, eu assisti a aula de empreendedorismo jurídico, compartilha a sua experiência, para a gente mesmo trocando, porque é importante a gente saber quem é você, né? Quem é você que está acompanhando os nossos conteúdos aqui no YouTube. Então, bora conversar um pouquinho, né, Manu? Isso aí, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de empreendedorismo jurídico. Exatamente. A gente, nós duas estamos na internet há muito tempo, né? Mas, de fato, a pandemia potencializou essa necessidade de estarmos online. Só que nós, advogados, para a gente é um pouco mais complicado, né? Porque a gente não pode fazer de tudo, a gente não pode falar de tudo. E a gente tem que tomar muito cuidado com captação, né, de clientela de forma indevida. E aí, o que que acontece? Em 2015, se eu não me engano, a gente estava no mestrado ainda, em 2015, eu criei o meu perfil de professora. Não era nem de advogada. Era Prof. Débora Chaves, meu perfil. E lá eu criava conteúdo para os meus alunos, né? E aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Eu cheguei na época, antes de desativar minha conta, acho que eu estava com 35 mil seguidores, né? Ativos, tá? Era um trabalho que foi ali por uns 2 anos, mais ou menos, eu tive esse perfil, 2 anos e meio, e produzindo muito conteúdo, mas era um conteúdo acadêmico, não era um conteúdo para captar clientela, né? Não era para o cliente final. Até porque, quando a gente vai pensar em perfil jurídico para cliente final, nós vamos ver ao longo, não apenas essa aula, mas em outras transmissões que a gente fizer, que você tem que ajustar muito a linguagem, a forma de se comunicar e a forma de produzir conteúdo quando o seu objetivo é falar para o leigo, tá? Para o cliente final. E aí, quando eu retornei, aí eu apaguei por conta da síndrome de burnout. Quando eu voltei, eu já voltei falando de outra forma, né? Trabalhando a minha imagem de advogada de forma indireta e não direta. Então, nós, advogados, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente aperta o botão lá de criar conta. De fato, tem uma frase que talvez você já tenha escutado, que é assim, ó, quem não está ponto com, está ponto fora. E está ponto fora mesmo, né? A pandemia potencializou isso. Inclusive, a gente conhece advogados, colegas, que fecharam os escritórios e hoje tem escritórios virtuais, né? Não faz mais atendimento presencial necessariamente. Hoje você pode ter o seu negócio jurídico sem necessariamente ter uma sede física. Você pode sim prestar consultoria, estar com seu cliente usando o computador. E isso eu acho que foi um avanço que é muito difícil de retroagir, né? Daqui a gente só vai evoluir mesmo e aperfeiçoar essas formas de comunicação e de prestação de serviços jurídicos. Beleza. Você quer criar um perfil? Crie, mas crie bem feito, tá? Não faça de qualquer jeito. E o criar bem feito, eu não digo que é para já chegar enfiando dinheiro, contratando equipe, não. É muito fácil criar um perfil de qualidade sem investir alto. Talvez, ó, para você ver, o Canva, né, que é uma plataforma que a gente cria artes, né, design para os nossos posts, tem a versão gratuita. É um pouco limitado em alguns recursos, mas você consegue fazer tudo ali dentro. Sua arte, o seu vídeo, você pode fazer tudo, tudo, tudo dentro da versão gratuita, né, que vai te atender bem. Mas esteja na internet produzindo conteúdo diariamente. Não consigo, professora. Tudo bem, mas consegue 3 vezes na semana? No feed? Consegue estar todos os dias nos stories? Porque quem não é visto, a gente não é lembrado. Né? E nós vivemos num país que tem advogados formando, muitos advogados formando todo dia. Todo dia tem alguém aí entrando no mercado de trabalho jurídico. Então, para a gente se destacar, a gente tem que se fazer presente na internet de forma a ser notado, mas ser notado com qualidade, tá?
E é muito importante a gente estar no digital com qualidade, já pensando em empreender para além da advocacia, tá? A gente não tá. O advogado ele não fica só restrito à advocacia. Você pode perfeitamente começar a produzir conteúdo para outros advogados, mesmo sendo recém-formada, falando daquele assunto que você é fera. E aí você pode começar a empreender como? Vendendo infoprodutos, treinamentos, e-books, manuais, daquele assunto que você domina, tá? Então a gente vai conversar sobre isso. Eu quero que Manu fale um pouquinho também da experiência dela, né, de presença no digital, e aí a gente vai começar a falar especificamente sobre empreendedorismo e sobre marketing para advogados. Excelente. Pessoal, eu costumo dizer assim que não é porque a Débora é minha amiga, eu sei que fica muito suspeita de eu falar sobre isso. Mas não deixem de seguir o perfil dela, porque lá vocês vão ter muitas dicas específicas sobre empreendedorismo e marketing digital para todas as áreas, né? Ela é muito humilde, então, já que ela é muito humilde, eu vou falar por ela, porque realmente muitas dicas bacanas de como você começar seu perfil, e assim, o tanto que isso é realmente importante. Eu também, em 2015, fiz a minha rede social, né? Depois eu até mudei o nome, depois voltei, até por dica da Debinha também, voltei ao meu nome normal, né, de Manu Sedantes, porque é um perfil que eu utilizo, e por muito tempo fui produzindo conteúdos, né, gravava alguns vídeos curtos, a gente fica um pouco tímido no início, né, não sabe se o vídeo vai sair bom, se a gente realmente vai ter um alcance necessário, e o meu público sempre foram os meus alunos, né? Eu dava aula ali em 2015 eu não comecei a dar aula, então eu realmente mexi mais no meu perfil com cunho profissional em 2017, e aí foi produzindo conteúdos para os meus alunos. Então, dicas para a prova, dicas sobre o conteúdo mesmo que eu lecionava. E foi muito bacana, porque eu percebi que, assim, hoje todo mundo está nas redes sociais, de alguma forma, né? Alguns costumam mais usar o Instagram, outros mais o Twitter, mas todos estão em alguma rede social. E era um vínculo que a gente vai formando, porque ali no período da aula não dava para eu ter um vínculo tão grande com os meus alunos quanto eu gostaria, né? Então, ter assim, uma proximidade, ou os vídeos e ali o conteúdo foi gerando proximidade. Mas eu confesso, aí na pandemia eu voltei, eu retomei também alguns conteúdos, mas eu confesso que para mim, né, Devin sabe muito bem disso, eu tenho essa dificuldade de manter sempre, né? Então é por isso que a gente vai conversar aqui, para a gente apontar aqui para vocês que eu compartilho com vocês, às vezes, a dificuldade de manter o conteúdo ativo, né? E aí é por isso que é importante essa aula, para a gente aprender aqui juntos a colocar em prática essa publicidade, esse marketing digital que é tão importante para a advocacia, tá? E só lembrando, não só e esses conteúdos que eu fui produzindo para os meus alunos também renderam clientes, não diretamente, né? Por quê? Algum cliente, eu lembro que eu gravei eu gravei um vídeo curtinho sobre a MP que saiu na época da pandemia, da MP, né, que teve assim, algumas questões relacionadas ao direito do trabalho, e aí muitas perguntas surgiram, né, no direct, e acabou que algumas pessoas até nos contrataram, né, Debinha, para poder fazer ali viram essa publicação e indiretamente nos contrataram para poder analisar os contratos, né, ali na época da pandemia. Então, isso, para você, jovem advogado, você não pode deixar realmente de produzir conteúdos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, já que a gente fez essa breve introdução, contamos um pouquinho das nossas experiências pessoais, agora é importante a gente falar sobre o começo, né? Se expor na internet não é fácil, tá? Vão te chamar de blogueirinha, vão fazer chacota porque você está fazendo stories, vão. E o pior de tudo, que esse comportamento vem das pessoas mais próximas, tá? Vem do amigo, vem dos primos, vem das tias, vem das pessoas que convivem mesmo com você no seu círculo mais restrito. Só que nós,
precisamos entender uma coisa. Nós, digo eu, você, Manu, todo mundo que está aqui. Se você sabe o que você quer e o que você precisa fazer para chegar onde você quer, esse tipo de comentário tem que ser ressignificado, tá? Então, quando você receber o primeiro, virou blogueirinha, né? Advogada blogueirinha, eu falei assim, virei, tá? Você tem que ir de frente, falar assim, virei sim, blogueiríssima. Você tem que jogar, deixar a pessoa um tanto quanto sem graça, porque ela usa esse comentário de forma pejorativa. Mas nós que estamos produzindo conteúdo no digital, a gente tem que partir do pressuposto de que blogueirinha é elogio. Elogio por quê? Porque é a pessoa que tem coragem de se expor. É a pessoa que tem coragem de chegar ali, produzir conteúdo, falar para uma câmera, para pessoas que de repente você não conhece, tá? Ensinar alguma coisa a alguém, transformar vidas porque transforma, tá? Vou te falar que transforma porque transforma. Eu fiz um desafio gratuito em março do ano passado, e de fato a gente criou uma comunidade de pessoas que se conectam fortemente, mulheres empreendedoras, em transição de carreira. Isso é muito real. Um post que eu fiz, um desafio gratuito que eu fiz num perfil fechado, foi de fato transformador para muitas mulheres. Por quê? Porque elas perderam a vergonha, elas perderam o medo de fazer uma live, de fazer stories. Então, o começo não vai ser fácil, mas você vai precisar ser forte e pensar no que você quer. Onde eu quero chegar? Eu quero captar clientela? Beleza. Quero me tornar referência em determinado segmento para outros profissionais, então eu tenho que me expor, tá? E aí você tem que saber se expor, saber ser forte, saber ser resiliente também, porque vai ter hora que você vai precisar ser muito resiliente, tá? Vai ter post que vai flopar? Flopar é um termo que a gente usa para quando o conteúdo vai mal, performa mal. Vai flopar? Vai. Vai flopar sim. Vai ter flop atrás de flop. Mas é flopando um atrás do outro que você vai entender onde é que você está errando. E vai chegar ao post correto para o seu público. Então, esse começo, você tem que colocar no seu papelzinho lá. O que eu quero? Clareza. Tenha clareza em relação ao que você quer com o seu perfil, tá? Isso antes, inclusive, de criar o seu perfil. O que eu quero? Aonde eu quero chegar? Em quanto tempo? O que eu preciso fazer para alcançar isso? Planejamento e clareza, tá? Outra coisa muito importante da gente comentar nesse começo é sobre deixar muito claro, não é sobre clareza, né? Mas também sobre estratégia. Para quem você quer falar? Sobre o que você quer falar? Porque por mais que quando a gente forme, a gente tem que ser um pouco generalista, pegar de tudo, você não precisa produzir conteúdo sobre tudo na sua rede social, tá? Então, por exemplo, nós duas somos mestres em direito e processo do trabalho. Mas eu também sou especialista em direito médico e da saúde. Eu advogo para médicos, tá? Mas nessa época eu não falava muito de direito médico. Por quê? Eu queria me tornar referência em direito do trabalho. Mas toda vez que você produz conteúdo com constância sobre determinado assunto, as pessoas acabam te procurando no direct para pedir ajuda sobre outros assuntos. Como é que elas vão perguntar? Fala assim, Débora, eu sei que você advoga em direito do trabalho, não sei se você também pega outros assuntos, mas o meu irmão é médico e ele está com um problema. Você me indica alguém para poder ajudá-lo num processo administrativo? Aí você vai expor sua outra expertise. Você fala assim: olha, aqui no perfil eu falo sobre direito do trabalho, mas eu também sou especialista em direito médico e da saúde, eu posso te ajudar, tá? Me chama no direct e a gente conversa melhor a respeito disso. Então você tem que saber explorar a expertise principal e conduzir a conversa com as pessoas que vão te chamar no direct para explorar as suas outras expertises, tá? Então você tem que arregaçar as mangas e assumir um lado seu, porque quem fala sobre tudo não fala sobre nada, não é referência em nada. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém, tá? Por isso que às vezes o conteúdo flopa recorrentemente, porque você está falando sobre assuntos variados e não chega no público certo. Então você tem que desenhar quem é o seu público-alvo. Por exemplo, aqui no canal, nosso público-alvo é o recém-formado em direito.
e o pessoal que está se formando, que faz o curso de direito. O nosso público-alvo não é o advogado experiente, é você, recém-formado, que está aqui acompanhando a gente. Então, a nossa linguagem, o nosso conteúdo tem que ser todo direcionado. Não adianta a gente querer abraçar o mundo. A gente tem que assumir uma luta. E você vai ter que fazer isso no seu perfil. Você vai ter que assumir uma luta. Então, imagine. Mas se eu começar a falar só sobre isso, eu vou perder cliente, porque já é difícil captar cliente no início de carreira. Meu amor, é difícil, mas é o que eu tô te falando. Se você se tornar referencial, as pessoas vão te procurar no direct, nem que seja para pedir uma indicação de uma assistência jurídica num determinado assunto que você pode ter como expertise secundária. E aí você apresenta o seu trabalho, né? Então, imagine, você na faculdade é fera em direito civil, direitos reais, uso capião. Na sua página, você vai ter que começar a falar muito de direitos reais. E dentro da sua linha editorial, o que é a linha editorial? É um guia, como se fosse um roteiro de assuntos e formas de entrega de conteúdo que você vai produzir na sua página. Você vai colocar lá, uso capião pelo menos 2 vezes na semana. Alguma coisa de uso capião você vai ter que falar. Pode ser um Reels, pode ser uma live, pode ser um post. Mas você vai ter que assumir que eu quero me tornar referência em uso capião, para começar a atrair a galera que tem interesse no assunto. Tá, já sabe qual é o seu assunto primário. Para quem você quer falar? Você quer falar para o profissional, o advogado, que não sabe fazer ação de uso capião? Ou você quer falar para o leigo, que precisa de um advogado para ajudar ali numa ação de uso capião? Você tem que saber, porque a linguagem muda. A linguagem muda muito. Para o colega advogado, você pode usar termo técnico, você pode explicar artigo, você pode falar de súmula, de OJ, você pode falar de jurisprudência. Mas para o leigo, não. O leigo, você não vai falar de artigo. O artigo tal fala isso. Porque ele não quer saber. Ele quer saber como é que vai fazer ali, que ele entrou numa casa aí, num lote que estava abandonado na porta da casa dele, foi lá, fez uma horta, plantou, fez um quartinho lá, e depois de tantos anos, o dono do lote aparece, ele quer resolver isso. Então, o seu post vai ser o quê? Fez uma hortinha no lote do vizinho, no lote abandonado, e o dono apareceu 15 anos depois, leia a legenda e descubra como resolver a solução. A linguagem muda. Porque se você começar com tecnicismo num perfil que fala para o cliente final leigo, você não vai captar cliente. Não vai, tá? Então tenha aí essa clareza. Adote essas primeiras estratégias para não ter ruído, porque senão você vai acabar se frustrando, tá? Verdade. Debem, só para acrescentar sobre a questão da linguagem, eu acho muito importante. Nós tivemos essa experiência também, né? Que é a gente verificar, às vezes, perfil de amigos nossos, né? Que estavam começando ali também a fazer seu marketing jurídico e colocavam nesses posts, às vezes, um erro de português gritante. Então, eu queria chamar a atenção de vocês também para isso, né? Sempre, se você não tem certeza, ou se você acha que está ali, está com dificuldade na linguagem, né? Na nossa língua, que a nossa língua mãe é o É muito português, técnica, né? muito técnica, é muito difícil mesmo, gramática, ortografia, enfim. Se você está com dúvidas, então pergunte a alguém, às vezes alguém próximo a você que entende mais, né? Às vezes entende melhor ali da linguagem, para fazer essa revisão para você não correr o risco de flopar, como a Debinha falou, num post que às vezes tem um conteúdo excelente, mas você colocou ali um erro de português gritante, né? E aí eles falam, nossa, como que eu vou contratar um advogado que escreve mal, né? Então, só chamar atenção também para ter esse cuidado na hora da escrita, tá? Muito cuidado, gente. Português para o advogado é essencial. Então, tá com dúvida? Vai ali no Google, digita, porque se tiver um erro de português, vai aparecer. Não sabe o significado direito de uma palavra, mas você acha ela bonita? Vai lá no dicionário, leia qual é o significado daquela palavra antes de postar. Erro de português para advogado é inadmissível, tá? Não interessa se você fala para o cliente final ou se você fala
para outros advogados. Para outros advogados ainda pior. Por quê? Porque você pode empreender no mundo jurídico fazendo o quê? Consultoria de caso concreto para outros advogados. O que é isso? Sou expert danada em uso capião. Tá. O outro advogado, imagina que Manu não é boa em uso capião. Eu estou produzindo conteúdo de uso capião. Manu vai virar para mim e falar assim, Débora, tô com um caso de uso capião, mas não tô conseguindo resolver. Você presta consultoria para outros advogados? Assim, presto sim. Qual que é o assunto? É uso capião. Ótimo. Então, clica no link da bio, me chama no WhatsApp, que aí eu te envio o contrato, te passo o orçamento, quanto é que eu cobro para prestar consultoria em caso concreto. Aí imagina que você vai lá, escreve tudo errado, usa o capião com Z. Qual advogado em sã consciência que tenha uma noção de português vai contratar uma pessoa que comete um erro horroroso desse? Pois ela vai precisar me ajudar a redigir uma peça. Ela não sabe escrever. Isso joga a sua credibilidade lá no chão. Então, tem dificuldade com português? Tem cursinho, gente, online. Assim, cursinho intensivo de redação de texto, português. Faz. É um investimento que você vai fazer na sua carreira. Tá? Início de carreira na advocacia é difícil, mas a gente tem que fazer uma economiazinha aqui e outra ali para aprimorar habilidades que de repente a gente não tem muito. Então, se você não gosta muito de escrever, vá investir num curso de redação porque você vai precisar, tá bom? Então, presta muita atenção nisso. Em relação a empreendedorismo jurídico, né? Como é que o advogado ele pode empreender para além da advocacia? Porque no início a gente tem que começar, né, a fazer dinheiro, porque a gente saiu de um curso que é caro, um curso longo, um curso cansativo. A gente investiu muito para tirar a carteirinha, né? Conseguir ali o nosso registro no OAB. Então você tem que pensar em outras situações para empreender no jurídico e começar a fazer dinheiro. Tá? Porque não dá para ficar dependendo só do cliente chegar na gente nesse começo, não. A gente tem que também correr atrás de dinheiro. Como é que a gente vai... Sugestões, né? Que a gente tem. Por exemplo, mesmo caso, uso capião. Sei muito de uso capião. Fiz estágio num escritório de advocacia que mexia muito com uso capião. Beleza. Faz um manual prático de uso capião. O passo a passo para a ação de uso capião. Faz um e-book bonitinho, tá? Revisa, faz um layout legal lá no Canva gratuito que dá para fazer, revisa o português, tudo bonitinho. Vai lá como que chama? Na Eduz, hospeda lá na Eduz o seu e-book, tá? Saiba precificar. E-book, a gente nunca cobra por e-book menos de R$70, não. Tá bom? Já não joga sua advocacia lá para baixo, desvalorizada, cobrando e-book aí de R$19,90, não. Coloca lá. Não, estou começando agora no meu Instagram, então já faz o seu e-book do assunto que você mais domina, jurisprudência atualizada, prática, passo a passo. As pessoas adoram essa palavra, o passo a passo do uso capião. A prática do uso capião para o recém-formado. Hospedou na Eduz? Coloca o link. Para comprar o e-book Uso Capião na prática, o passo a passo do uso capião, clique no link. Aí você já põe o link de compra. Você vai começando a fazer dinheiro assim. É uma forma de empreender, criando infoprodutos, tá? Então, o manual, que pode ser chamado de e-book também, né? Mas a palavra manual, ela é mais valorizada do que a palavra e-book, tá bom? Então, toma cuidado aí na hora de atribuir nomenclatura para o seu infoproduto. Então, manual, você pode fazer um treinamento rápido online, consultoria de caso concreto para outros advogados, mesmo sendo iniciante de carreira. O que você tem que partir do pressuposto? De que o seu público-alvo é aquele que sabe menos que você. Não que sabe mais, é o que sabe menos. Tá início de carreira? Beleza. Então, meu público-alvo é quem? Quem sabe menos, quem vai se formar ainda, ou quem está no curso de direito, ou quem vai fazer o exame da OAB, esse é o seu público-alvo no início, para começar a empreender, tá? Vender infoprodutos. Enfim, você pode fazer também o passo a passo da aprovação na OAB, método de estudo para ser aprovado na OAB. Você já validou o método, porque você usou ele para passar no exame de ordem. Então, explica lá o que você fez para passar no exame de ordem. Como você estudava. Faz isso, vende lá.
Isso é uma forma de você empreender no seu perfil no Instagram até começar, de fato, a ganhar dinheiro por captação de cliente, tá? E captação tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode falar assim, ó, clica aqui, 10 selos, tá? Você ganha uma consulta. Não, tem que ser uma coisa muito discreta, muito estratégica, muito direcionada. A gente vai falar sobre estratégias de captação numa outra aula, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Mas é possível sim ganhar dinheiro na internet, em especial no Instagram. Só para a gente fechar aqui, eu quero que você preste atenção em uma coisa. A depender da área que você quer atuar, o Instagram não é a melhor rede social para você, tá? Então imagine, você quer advogar em direito penal financeiro. A pessoa, o cliente do direito, para o cliente final. O cliente final de direito penal financeiro não está no Instagram. Ele está onde? Bem provável que ele está lá no LinkedIn. Então você tem que saber muito bem quem é o seu público-alvo, qual área você quer produzir conteúdo na internet para escolher a rede social certa. Porque senão você vai ficar enxugando gelo, tá? Você vai produzir conteúdo, mas não vai chegar ao público que você quer, tá? Direito agrário, né? O seu público rural está no Instagram? Tem que pensar nisso antes de começar a produzir conteúdo, pra você não produzir conteúdo na rede social errada, tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Manuzita? Só comentar, né, sobre o novo provimento, na verdade, da UAB, que eu acho importante a gente falar dele, principalmente né, que ele foi aprovado, e no final a gente teve aí muitas, foi no ano passado, né, em 2021, mas é só para complementar o que a Debinha já falou, né, porque o artigo 3º desse provimento, por exemplo, ele fala que a publicidade profissional do advogado, ele deve ter um caráter meramente informativo, ou seja, tem que privar aí pela descrição. Então, quando você for fazer um post, né, vamos supor que você definiu, como a Debinha falou, você definiu que a sua área de atuação será o Instagram. Então, se você for fazer um post no Instagram, você tem que privar pela descrição, pela informação. Como eu falei para vocês, não é porque você está dando informação que isso vai te impedir de captar cliente, de forma alguma, né? Eu estava lá gerando informação para os meus alunos, contei para vocês que algumas pessoas me procuraram em razão dessa situação, né? De vir o conteúdo, gostaram do conteúdo, gostaram da forma como eu estava explicando e nos contrataram indiretamente, né? Mas aqui a gente tem que ter esse cuidado com a publicidade, né? Porque nós temos essas limitações trazidas pelo Código de Ética da Advocacia, né? Então, é importante que a gente tenha. E o próprio artigo 4º também, que fala especificamente do marketing de conteúdos jurídicos, que é o que a gente está tratando aqui, você pode usar impulsionamento, né? Então, você pode usar nas suas redes, você fez um post com aquele conteúdo, a Debinha usou o exemplo do uso capião, você quer impulsioná-lo, isso não está impedido, você não está impedido de fazer isso, tá? Que é o patrocínio, né? O impulsionar é o patrocinado. Isso, patrocinado. Se você quer fazer um post patrocinado, não tem problema. A questão é que ele fala, né, veda, que que você não tenha uma mercantilização, captação de cliente ou emprego excessivo de recursos financeiros. Então, assim, você impulsionar, você pode, mas tem que ter cuidado, né? Se você não colocou lá, tem que ter cuidado até com a quantidade de dinheiro que você está colocando naquele impulsionamento, tá? Naquele em relação ao impulsionamento, bem colocado, Manu, só um exemplo. Você pode impulsionar um conteúdo assim, ó. O passo a passo do uso capião, ou 10 passos para elaboração da ação de uso capião na prática. O passo a passo da ação de uso capião para o jovem advogado. Você pode impulsionar, beleza. Mas você não pode impulsionar, por exemplo, um conteúdo assim, agenda aberta para o mês tal, para a consultoria jurídica. Isso você não pode impulsionar. Mas você não pode fazer isso. Esses produtos satélites, né, empreendedorismo jurídico, esses produtos satélites você pode. Ou seja, eu não estou vendendo o meu passo a passo, meu manual do uso capião, para o leigo, não. Eu estou vendendo o meu manual de uso capião para outros advogados. Então, eu posso impulsionar esse conteúdo, mas eu não posso impulsionar a abertura de agenda para eu atender os clientes. Um outro exemplo de post também, né, Dami? Assim, faz um post bacana sobre o uso capião e no final coloca lá na legenda.
para maiores informações, entre em contato, né, no escritório e tal. Então, tem que ter esse cuidado também, tá? Porque aqui o que está proibido é você ter uma mercantilização daquela sua informação, tá? Mas é Exatamente. claro, como eu falei para vocês, você gerar informação é muito importante, porque o seu cliente vai te ver e vai te contratar pela confiança e credibilidade que você dá nas suas informações, tá? Exatamente. Então, vai dar certo também. Vai dar certo. Só para a gente Confio. fechar aqui rapidinho, coisinha de 1 minuto. Imagine, não tenho perfil profissional, mas eu tenho meu perfil pessoal. Posso Uhum, transformar esse meu perfil pessoal num perfil profissional? Depende. Depende de quê? Quem são as pessoas que estão no seu perfil pessoal? Elas têm potencial de serem clientes? Elas têm potencial de te contratarem, de pagarem pela informação que você está produzindo? Sim, beleza. Então você pode transformar o seu perfil pessoal no perfil profissional. Mas essas pessoas que estão ali são só parentes, são pessoas que não vão deixar de seguir porque vão ficar constrangidas, e são pessoas que não vão pagar pelos seus serviços, porque família não quer pagar pelo serviço, né, gente? Vamos combinar, porque família quer tudo de graça. Então, se essa for a sua situação, começa um perfil jurídico do zero. Vai dar trabalho? Vai. Mas pelo menos você vai estar falando para as pessoas que têm potencial de se transformarem em clientes. uhum. Afinal, você vai produzir conteúdo para a família, ficar dando like? Não. Você não quer like, você quer dinheiro no bolso. Concorda? Toda vez que eu Exatamente. aperto uma publicação lá no meu perfil profissional, eu estou apertando porque eu quero ganhar dinheiro. Então você tem que Uhum. pensar nisso. Você não quer ganhar dinheiro? Ótimo. Então pensa se vai valer a pena você transformar o seu perfil pessoal num perfil profissional. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do nosso retorno aqui Legal. no Perspectiva. Mais para frente, né, dentro do nosso cronograma de conteúdos, a gente vai falar item por item desse provimento, não se preocupem, tá? Isso aqui foi só uma pequena introdução de tudo que a gente vai tratar aqui no canal também, tá bom? Não Excelente. esqueça de dar o seu like, porque Isso aí, o pessoal. algoritmo do YouTube entrega à medida que a gente for ganhando like, então dá o seu likezinho aí para entregar esse conteúdo. Compartilha esse vídeo aí no seu grupinho da faculdade de jurídico, tá? Isso, Para o pessoal. pessoal assistir. Principalmente o pessoal do 10º período, não deixem de compartilhar esse vídeo. É muito interessante quem está formando, É, né? Vocês já vão pensando aí nas redes sociais, como empreender. Então, é importante, muito importante, exatamente. divulgar esse vídeo. Não deixem também de se inscrever no canal, né? Quem não está Exatamente. inscrito, se inscreva, nos sigam também nas redes sociais. E É, aí, gente, foi um prazer ter vocês aqui. exatamente. E se ficou com dúvida, manda aqui nos comentários ou pode procurar a gente no direct lá no Instagram, tá bom? Beijo, Beleza? jovens, e Um até beijo, semana que vem. pessoal. Tchau, Até. tchau. Tchau.